A importância do patrimônio cultural daqui de Entre Rios, de Minas, é muito significativa, porque nós temos os bens materiais e imateriais. Os bens materiais são as edificações, a estrutura urbana, e o que dá vida a isto é a imaterialidade, ou seja, o homem, o patrimônio humano. E aqui Entre Rios, esses aspectos, eles caminham juntos e se fortalecem e tornam uma localidade de grande interesse cultural. Os benefícios da preservação patrimonial, isso gera identidade, pertencimento, as pessoas se vinculam a esse espaço, elas têm prazer de estar nele, elas se identificam com os bens, as edificações, as árvores, os espaços de passeio, tudo aquilo que a cidade, o lugar onde se vive, possa oferecer às pessoas. A preservação de um bem, de uma casa antiga, significa que transcende o próprio bem cultural. Quando se preserva uma casa, preserva-se também a memória. Isso gera história, gera memória, pertencimento, memórias. Isso é importante para quem mora nessa edificação, quem mora nessa cidade. O grande desafio é a falta de políticas rígidas com relação a isto. Uma fachada de uma casa, ela conta uma história, porque ali foram empregadas estética, materiais, isso tudo é importante ser preservado. Preservar o bem cultural é extremamente positivo para os moradores, para as famílias e para um conjunto urbano de cada localidade. Olha, na minha experiência, é que isso eleva a autoestima das pessoas. Quando você se defronta diante uma casa ou um prédio público bem conservado, você tem aquilo que te fortalece enquanto cidadão, porque se você passa por uma rua em que está tudo muito mal cuidado, casas em situação de ruínas, até mesmo de desabamento, leva você a ter desesperança, e a gente precisa elevar isto, cuidar dos bens culturais, eleva a autoestima dos moradores, dos visitantes, incentiva, fomenta inclusive o turismo cultural. Nós começamos conversando aqui em casa na sala, Sarai, Yara e eu, conversando que atualmente as mulheres não sabem bordar, não sabiam bordar. Tinha esquecido até de pregar um botão. E nós tivemos a ideia de começar a ensinar, convidar umas pessoas para ensinar. Aí elas falam, mas quem que vai ensinar? A gente não sabe também. Aí eu falei, não, eu ensino o que eu sei. Ficamos bordando aqui na sala e o grupo foi aumentando. O pessoal sabia que estava ensinando a bordar, vinha para cá. E foi aumentando, passamos para a garagem. Aí tivemos a ideia de desenhar as casas antigas da cidade. Ah, mas quem que vai desenhar para a gente bordar? Eu falei assim, eu vou desenhar o que eu lembrar. Aí fomos, né? Naquela época não tinha um retrato. Aí eu fui lembrando das casas, dos parentes, dos amigos, e fui desenhando e elas bordando e o grupo aumentando, até que nós tivemos a colaboração da Cláudia para ela emprestar o Vila Lobos para a gente passar a bordar lá. E o grupo sempre aumentando. Agora deve ter umas 30 pessoas. É muito interessante, a gente pensava nas casas que tinham sido demolidas, muitas casas, casarões lindos, e elas perguntavam se eu lembrava. Falei assim, eu lembro muito porque foi a minha juventude, a minha meninice, aquelas casas. E comecei a desenhar as casas, elas agradaram,
das lembranças e cada casa tinha um caso para contar, ficou mais interessante. Aí passamos a bordar casas. É muito interessante a pesquisa, porque a pesquisa não existe. Nós começamos a lembrar das casas dos parentes. Dos parentes a gente lembrava dos casos. E cada casa, como eu te falei, cada casa tem um caso. Uns engraçados, outros mais tristes e outros que não podem ser contados. Aí fomos pesquisando. A Rua Dr. João Vaz quase toda já está bordada. O processo criativo é interessante, que eu fico usando a minha memória para lembrar as casas e passo para o papel o desenho, passo para o pano e entrego para elas, já contando que casa é aquela, quem morou, as coisas que a gente tem a falar daquela família. É interessante o seguinte, eu lembro a casa com os detalhes, são detalhes dificílimos. Eu até falo com a Sarai, os pedreiros antigamente não tinham preguiça, eles põem detalhes que hoje ninguém colocava. E são muito bonitos, os jardins. Outras falam, quero bordar a casa da minha avó, que tinha um jardim maravilhoso. É por isso que a gente borda. A gente quer conseguir lembrar, preservar a história, para ver se isso aí atinge a cultura. Nós temos já fomos convidados para vários lugares fazer exposição, justamente porque mostra para o povo que aqui já teve, né? Já teve, se Deus quiser, não vai ser preservado. Eu quero, nas gerações futuras, que apareça muita Sãozinha contando caso, sabe? Que elas guardem mesmo dentro delas a história da nossa cidade, a história das nossas casas, que já foram ou ainda existem, e que peguem o meu exemplo. Vamos contar caso, vamos bordar as casas e aí por diante. O trabalho das bordadeiras de Entre Rios de Minas é excepcional. A primeira vez que eu vi este trabalho exposto aqui na Praça Senador Ribeiro, eu fiquei assim muito feliz, porque é um trabalho que expressa um entendimento da importância do patrimônio arquitetônico de Entre Rios de Minas. É um trabalho feito com muita atenção, com prazer pelo fazer, e que presenteia a cidade um registro muito significativo da vivência dessas mulheres nesse espaço que é Entre Rios de Minas. As bordadeiras, elas se encontram, e é um processo muito interessante, que é o resgate da memória. Toda casa tem uma história e tem uma memória, mas para a memória funcionar, ela só existe quando eu compartilho. E elas, as bordadeiras, nesses encontros, elas vão conversando e elas vão puxando o novelo da memória. E aí elas vão observando, olha como que é o telhado, olha como é a porta, olha como é o espelho da fechadura, olha o desenho da soleira. E isso vai enriquecendo, e ao mesmo tempo que o trabalho do bordado vai ficando rico em detalhes, elas vão rememorando o que é essa edificação enquanto construção. Então elas vão tecendo uma memória que só é possível a partir do encontro delas. E esse trabalho ganha uma dimensão muito grande, porque ele é compartilhado entre elas e é oferecido à comunidade de Entre Rios. Elas capturam essa situação exatamente pelas vivências. Uma se lembra de como era a sala de visitas, a outra se lembra de como era a cozinha de uma casa, a outra sente que rememora o cheiro dos tachos de doce, a outra conta como que era o quintal, né? O que tinha mangueira, o que tinha abacateiro, o outro que tinha
bananeira, e a outra já pode relembrar, e como acontece entre elas, olha, na frente tinha flores, tinha margarida, tinha roseiras, tinha jasmim. Então é um trabalho extremamente rico, porque uma bordadeira complementa a memória da outra e elas vão criando um conjunto e passando isto para o bordado. Não é um trabalho apenas de bordar, é um trabalho também de vivência e de emoções. Essa percepção que as bordadeiras têm das casas está muito ligada à imaterialidade. Nós podemos passar por uma casa e jamais imaginar o que aconteceu ali. Mas como elas vão fazendo um intercâmbio de memórias, elas podem reconstruir, né, os aromas todos que uma casa tem. O trabalho das bordadeiras é uma opção muito interessante de um registro, mas não é apenas um registro por fazer, especialmente pelo compartilhamento que elas têm. Então elas criam uma situação que o visitante de uma exposição delas pode fazer um verdadeiro passeio virtual entre rios de Minas. E isso é interessante porque são as mãos das mulheres, né? São mulheres que se encontram pelo prazer de encontrar, de bordar e revelar a cidade onde elas vivem, a cidade que elas amam. Quando eu encontro com o trabalho das bordadeiras de Entre Rios, que eu acho que é um dos pioneiros, hoje a gente já tem outras cidades fazendo esse tipo de ação, mas ela já vem de uma trajetória anterior. Isso é extremamente positivo porque significa que nós temos aqui em Entre Rios pessoas pensando em proteção do patrimônio. E esse patrimônio não é só a casa, é o patrimônio num sentido amplo, né? Insere a edificação, o urbanismo, né? A história das famílias, a história do fazer, o modo de vida de cada pessoa, porque quando elas estão resgatando a casa, elas levam consigo um vasto rol de experiências. O que me toca profundamente com relação ao trabalho das bordadeiras é exatamente o encontro, né? Porque cada uma poderia estar fazendo o seu trabalho individualmente, fechada lá na sua sala ou na cozinha ou no quintal bordando, mas elas não, elas preferem o fortalecimento enquanto cidadãs, enquanto mulheres, enquanto pessoas que querem vivenciar essa espacialidade, revelando, né, aspectos muito importantes que jamais seriam contados se não fossem as experiências delas. O que torna mais belo e significativo é a oportunidade que elas oferecem de nós olharmos para uma edificação de Entre Rios de Minas e compreender que ali é um espaço rico de história, de memória e que enriquece a arquitetura de Entre Rios de Minas.